Olá, queridos. Olha eu de volta. Na aula de filosofia nós falamos um pouco aí sobre indústria cultural e agora nós vamos começar a falar sobre as teorias da contemporaneidade. Eu falei para vocês que a sociologia ela é formada por 4 pensadores principais. A base do pensamento sociológico é formada por 4 pensadores principais. Qualquer teoria para além dessas é fundamentada em um desses pensadores. As teorias da contemporaneidade, como são chamadas, são as teorias mais recentes, né? Teorias que elas vão se aprofundar ou que vão tentar encontrar uma a mais, né? Uma informação a mais, um conhecimento a mais, olhar por um ângulo diferente em relação ao que esses 4 pensadores falaram no decorrer dos seus estudos, das suas análises. As teorias da contemporaneidade, elas são formadas por 4 teorias principais, que é a teoria funcionalista, a teoria utilitarista, né, a teoria de conflito, né, e a outra teoria é a teoria que está relacionada também à questão do fazer. E a outra teoria é a teoria interacionista, que está relacionada à questão das interações entre os indivíduos. Nessa aula nós vamos falar especificamente, vamos começar a falar sobre uma das teorias, que é a teoria funcionalista. Entender qual que é essa teoria, qual que é o princípio dela, com base em qual desses pensadores ela está fundamentada, e daí na aula da semana que vem, em sala, na nossa aula normal, a gente segue aprofundando sobre a teoria funcionalista e falando também sobre as demais. Vem comigo, preste. Pois bem, como eu falei para vocês, a teoria funcionalista, ela é uma teoria que é da sociedade moderna, né? Ela vai ocorrer aí, vai começar a ser desenvolvida pós Segunda Guerra Mundial, né? As teorias que antecederam a teoria funcionalista é a teoria hipodérmica, né? A teoria de persuasão e a teoria dos efeitos limitados, que isso não nos interessa estudar profundamente cada uma delas. Como que é constituída, então, a teoria funcionalista? Ela é constituída, ela enxerga a sociedade, ou melhor, ela tenta explicar a sociedade como um organismo que é composto por partes, né? Essas partes, elas interligam, né? E essa interligação entre uma a outra é que garante a sobrevivência do todo por meio do desempenho das funções específicas de cada parte. É como se fosse uma engrenagem, né? Onde cada parte da engrenagem tem uma função e o conjunto dessas funções, todas elas têm que funcionar de forma correta para que o todo, né, também, funcione de maneira correta. Essa teoria ela está fundamentada nas ideias de Auguste Comte, né? Aonde ele explicava a função da sociedade com base na função dos organismos vivos. Lembra que eu falei para vocês? Né? Assim como dentro os seres vivos, cada um, né, um ser vivo ele é formado por um conjunto de partes que tem uma relevância, que tem uma funcionalidade, que tem um papel a desempenhar, assim teoricamente vai ser a sociedade. Então, quando eu falo, né, como que eu posso dizer quando eu falo em engrenagem, né, a junção de várias partes formando um todo, caracterizando, dando sentido a essa sociedade. Quais são, então, as funções da sociedade dentro dessa teoria funcional? Segundo Talcott Pearson, que é um dos pensadores que vai estudar essa teoria, ele diz que são os efeitos causados por todo, né, no todo, por uma das partes desse todo, que garante o funcionamento, né, do todo. Então, assim, cada parte tem uma função a desempenhar. Ela desempenha essa parte, né, essa função, de forma repetida, sempre, garantindo a estabilidade da sociedade, né, e a organização do todo, o bom funcionamento do todo, o desenvolvimento da sociedade, o avanço, né, da sociedade. Então, a função é o quê? Garantir a estabilidade da sociedade, né, e as características individuais, elas deixam de ser levadas em consideração. Vai se preocupar somente com o quê? Com a função daquela parte, daquela engrenagem, dentro do todo. Ela tem uma função, mas o que vai valer mesmo, o que vai ser valorizado, o que vai estar em questão, é se o todo está funcionando. Você não vai olhar as partes especificamente, você só quer que ela cumpra com a função dela dentro do processo, né? Qual que é o diferencial em relação às ideias do próprio Comte? A questão de fundo aí já não são os efeitos. Comte trabalhava com os efeitos. Agora, na teoria funcionalista, se trabalha com o quê? Com as funções exercidas
através de cada instituição social, né? O papel social de cada instituição, seja ela a família, a escola, né? Os próprios meios de comunicação, a religião, enfim. Então, cada instituição, que seria cada parte dessa engrenagem, tem uma função a desempenhar, né? E aí essas funções, elas acabam analisando o funcionamento da sociedade e contribuindo, né, incluindo a contribuição de todos as instituições nesse processo, né? Como eu falei para vocês, a mudança de paradigma em relação à ideia de Comte é que agora não são mais os efeitos que são levados em consideração, mas sim a função, né? E a problemática, então, ela passa a ser o quê? Se cada um está cumprindo de fato, né? Se o funcionamento está acontecendo, se cada um está cumprindo com o seu papel, e se não está, qual que é a parte, né, que não está cumprindo. Diante disso, então, precisamos analisar qual é o papel da família, qual é o papel da escola, da religião, dos meios de comunicação, dentro desse contexto, dentro dessa engrenagem. Um pensador chamado Talcott Parsons, que é um dos principais funcionalistas, ele vai analisar basicamente a família. Qual que é o papel da família nesse processo, na formação dessa engrenagem, quando que ocorrem as mudanças, ou melhor, se existe mudança por parte das estruturas, das instituições sociais, isso vai impactar no todo ou não? Essas questões, então, nós vamos estudar na próxima aula, quando eu estiver com vocês, tá bom? Um beijo para vocês, bom restante de dia. Agora vão aí na plataforma, abram a atividade do Google Formulários, respondam as questões que eu coloquei para vocês, enviem para vocês não ficarem sem nota, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, um bom dia, saudades de todos.